Sexta-feira, 13 de novembro de 2015, seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Cuidados para evitar problemas no coração. Estudantes de medicina aqui da UPF realizaram uma atividade para informar a população. Uma entrevista com uma das mais conceituadas urbanistas do Brasil. A doutora Hermínia Maricato está em Passo Fundo e participa de um encontro nacional de tecnologia urbana. O espetáculo que busca uma reflexão sobre a ditadura militar, nem mesmo todo o oceano, foi apresentado ontem em Passo Fundo. Nós vamos receber aqui no estúdio também Ronaldo André Poeschke, autor de O Médico na Floresta. A obra foi a mais vendida na Feira do Livro aqui de Passo Fundo. E como estamos preparativos para um dos maiores vestibulares da história da UPF, mais de 11 mil candidatos devem fazer as provas amanhã e hoje a gente passa todas as informações. Toda sexta tem dica de cinema para você aproveitar muito bem o seu fim de semana. Tem também o nosso quadro cultural Acorde, que hoje traz um bate-papo com o agitador cultural Sérgio Vaz. Ele idealizou um dos mais importantes movimentos literários na periferia de São Paulo. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Estudantes do curso de medicina da UPF ofereceram serviços básicos à comunidade de Passo Fundo. A atividade serviu para conscientizar sobre os riscos da arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca é uma alteração na geração ou na condução dos estímulos elétricos e podem provocar mudanças nas batidas do coração. Mas para manter o corpo em ordem, é necessário uma boa alimentação aliada a atividades físicas. Os estudantes do curso de medicina, em parceria com a Liga de Cardiologia da UPF, realizaram atividades com a comunidade. Na tenda, teve teste de glicose e medição da pressão arterial. Não desenvolver durante a vida doenças como hipertensão, diabetes mellitus, problemas de colesterol em geral e se evitar fatores de risco como tabaco, álcool. Isso são o que a gente brinca com os doentes e com mesmo as pessoas que estão buscando aqui hoje o atendimento, que é a receita da vida saudável, né? A Liga serve para os estudantes colocarem em prática o que aprendem em sala de aula. A Dona Maria é cardíaca e mora em Seberi. Aproveitou que estava de passagem pela cidade e parou para medir a glicose e também a pressão arterial. Há mais de 10 anos, a funcionária pública dedica um tempo especial para cuidar da saúde. Hoje eu vim para uma consulta com cardio, que eu sou cardíaca, né? Mas eu aproveitei que o pessoal tá medindo a pressão, aí já vou chegar a pedir a minha, né? Que tava me sentindo meio tonta, pelo fato de já ter saído bem cedo de casa, né? E a preocupação de ir no cardiologista também já preocupa um pouquinho, mas é bom verificar. Mesmo com a correria do dia a dia, dedicar um tempo para atividades físicas e manter uma alimentação equilibrada é fundamental. A Dona Maria já toma esses cuidados. Exercício no sol, quando o sol está quente, andar de bicicleta eu não posso. Algumas coisas assim que nem alimentação, procuro ter uma alimentação saudável, né? E tomar cuidados com o sal, temperos fortes, essas coisas eu não uso. Como solucionar problemas urbanos e planejar o desenvolvimento de uma cidade? O assunto está sendo discutido aqui na UPF desde terça-feira, durante o 2º Encontro Nacional de Tecnologia Urbana. E esse evento reúne os maiores especialistas em urbanismo do país. E nós recebemos aqui no estúdio um destes grandes especialistas, a doutora Hermínia Maricato, professora na USP, de outras instituições também. Seja muito bem-vinda ao canal de notícias. Um prazer lhe receber aqui. Muito obrigada. Bom, habitação e cidade é o tema da sua conferência no evento. O que é importante a população ter consciência quando se fala nesse assunto? Olha, não é por falta de terra, quando a gente olha Passo Fundo, que nós temos problema de habitação, não é?
É porque você tem, na verdade, interesses que controlam o desenvolvimento da cidade. Eles são pouco visíveis, mas a cidade, a sua construção se torna um grande negócio. E a gente pode dizer que a ocupação urbana hoje ela é feita de forma justa? Ou isso é muito de forma difícil? alguma. Justamente por isso que eu estou dizendo que há interesses conflitantes no desenvolvimento da cidade. Na construção da cidade há interesses conflitantes. E tem pouca gente que ganha muito com isso. E nós temos uma tradição de um país de uma urbanização de baixos salários. O que quer dizer uma urbanização de baixos salários? É uma urbanização onde a maior parte das pessoas não ganham para comprar no mercado uma moradia. Porque se você tem dinheiro, você acha habitação no mercado, não é? Então, uma parte das nossas cidades, primeiro eu vou dizer isso, depois dizer da especificidade de Passo Fundo, né? Uma parte das nossas cidades é construída sem atenção do Estado ou do mercado. É construída pelos próprios moradores. Eu tive a oportunidade de ver muito pouco aqui de cima do avião. Eu sempre gosto de viajar em janela, nunca tinha vindo aqui. Por que será, não é, professora? Para ficar de olho em tudo. Exato. Então, dá para ver que você tem autoconstrução na periferia de Passo Fundo. Passo Fundo é relativamente rica diante do que a gente tem principalmente nas grandes cidades brasileiras, apesar de que, como uma cidade média que cresce muito, precisa se cuidar. Sabe aquela história, eu vou ser você amanhã, né? Para não crescer irresponsavelmente. Exatamente. Né? As cidades de porte médio, elas infelizmente estão tomando o caminho das grandes metrópoles. E há condições de Passo Fundo poder se rever, mas para isso precisa implementar a função social da propriedade, para que as pessoas não fiquem sem moradia ou tenham que morar de forma muito inadequada. Eu queria muito lhe ouvir falando sobre as contribuições que trazem, por exemplo, um programa como Minha Casa Minha Vida. Olha, eu tenho muitas críticas ao programa Minha Casa Minha Vida. Eu trabalhei 40 anos com habitação, trabalho, né? Fui secretária de habitação no município de São Paulo na gestão da Erundina, fui para o governo federal para criar o Ministério das Cidades, eu tive experiência no setor público. E realmente nós produzimos muitas propostas de governo e o Minha Casa Minha Vida não bebeu nessa tradição. O Minha Casa Minha Vida tem uma grande virtude, que é pela primeira vez na história do Brasil, nós temos subsídio para habitação social. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer isso. E o problema está onde? Está na terra, porque se você não fizer uma reforma fundiária e colocar dinheiro no mercado como ele existe, o que aconteceu com o preço da terra e dos imóveis no Brasil entre 2010 e 2014? Dispararam. Disparou. Então, os subsídios, ao invés de serem apropriados pela população que mais precisa, foi apropriado pelos proprietários de terra e pelos donos de imóveis. E você tem o quê com o Minha Casa Minha Vida? Uma explosão de edifícios verticais para a classe média e conjuntos habitacionais de péssima arquitetura colocados fora da cidade. Dois aspectos ruins. Um é que a habitação tem que estar dentro da cidade. Ninguém mora só na casa. As pessoas precisam, elas moram na cidade, elas precisam de escola, elas precisam de transporte, elas precisam do entorno. Exatamente. Então, elas precisam morar na cidade. Se eu fizer um conjunto habitacional fora da cidade, eu vou ter muita patologia, além do que eu vou piorar as condições de mobilidade urbana. Olha, professora, o nosso tempo acabou aqui, é uma pena, mas dá para a gente ter uma ideia do nível e da importância da discussão que está acontecendo aqui na universidade. Muitíssimo obrigada e um bom retorno a São Paulo. Obrigada, professora. Obrigada.
Bom, conscientizar a população sobre os anos de chumbo da ditadura militar. Mostrar que a ingenuidade muitas vezes pode ser perigosa. É com essa proposta que a companhia Omondé, do Rio de Janeiro, apresentou em Passo Fundo o espetáculo Nem Mesmo Todo o Oceano. O jornalista Jean Marmentini foi até lá conferir. Alguém capaz de fazer o que eu fiz ou partir do homem que fez o que eu fiz? Como ainda temos 20 minutos para que você entenda e eu próprio tente entender mais uma vez, vou contar do início. Nem Mesmo Todo Oceano é uma peça que mistura realidade e ficção. Por quê? Porque trata de uma época difícil da história brasileira, que é os tempos da ditadura militar. Conta a história de um médico e por aí vai. Para esclarecer um pouco mais e falar um pouco de toda essa turnê que está acontecendo há cerca de 2 anos e pouco, né? A gente conversa com Cláudia Marques, que é coordenadora de produção. Cláudia, como é que está sendo esse tempo aí de viagem, de apresentações? O espetáculo estreou em agosto de 2013, no Rio de Janeiro. Desde então a gente não parou de fazer, né? A gente fez algumas temporadas no Rio, fizemos já Nordeste, Minas. E agora a gente veio para cá com o patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura. E estamos fazendo essas 3 cidades do Rio Grande do Sul, que é Lajeado, Passo Fundo e terminando em Pelotas. E gritar toda a euforia que ameaçava explodir dentro de mim. Você que não me conhece nunca alcançará o significado que tinha para mim aquela possibilidade de emprego. Conta a história de um médico que veio do interior de Minas Gerais para fazer medicina no Rio de Janeiro e quando ele vê, ele se descobre trabalhando nos porões da ditadura. Então ele meio que decide a vida das pessoas e se envolve e acaba, enfim, conhecendo toda essa parte triste, né, e dura da nossa história, né? Conversar. Eu não quero me expor no corredor antes da entrevista. Como eu disse naquela noite, exausto, eu hesitava se deveria ir à casa de Elisa, minha noiva. Ela me ligara a tarde inteira insistindo que eu fosse vê-la. Seus pais iriam ao tão esperado jantar da despedida militar. E um dos diferenciais dessa peça é a questão da acessibilidade, atenção, cuidado com as pessoas que enfrentam algum tipo de problema. A Denise está viajando com a companhia aqui por essa turnê aqui no Rio Grande do Sul, fazendo a parte de Libras, né? Intérprete de Libras. Como é que está a tua avaliação, assim? Como é que está sendo a receptividade das pessoas? Olha, acho que é uma receptividade bem boa. A própria sociedade do surdo, do povo surdo, tem comparecido ao teatro e o retorno que a gente tem é muito bom, assim, de eles dizerem que estão entendendo a peça, porque não é uma peça muito fácil de entender, né? E finalmente está tendo acessibilidade na cultura e na arte, porque eles são também pessoas que têm direito a isso, né? E outra seria a minha vida se não existisse aquela noite. A direção, né, da Inês Viana, ela calcou muito nisso, né? O trabalho dos atores. A gente não tem cenário, mas a luz é uma luz bem elaborada, assim, então ela supre essa falta de cenário, talvez. Mas acho que acaba nem dependendo mesmo, e o público nem sente isso. Como Domitila, que me fascinara à primeira vista. Eu era um menino muito pobre, que saiu do interior, uma família muito humilde, e sonhava ser alguém na vida, sonhava ser médico para salvar vidas, e de repente ele cai nos porões da ditadura. Pobre, tudo pobre. Mas uma cuidar ele ali, olha lá, miserável. O texto do Alcione. É assim, sabe que ele já teve muito aqui em Passo Fundo, ligado a jornadas de literatura. Ele é incrível, era incrível, né? Esse é o primeiro romance do Alcione. O romance é um dos romances mais lindos que eu já li. Lógico que a gente não consegue contar a história toda, porque o romance é bem grande, tem quase 800 páginas, né? Mas a gente conta a parte essencial, né, da história mesmo. Mas ele, como escritor, ele tem uma sensibilidade, sempre teve, né? E isso passa para a plateia, é bonito de ver. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os preparativos para um dos maiores vestibulares da história da UPF. Mais de 11 mil candidatos devem fazer as provas amanhã. E ainda no quadro Acorde, um bate-papo com o agitador cultural Sérgio Vaz. Nós já voltamos.